Antigamente se falava, eu me conheço por gente. E eu me conheço por gente, eu posso dizer, desde os 7 anos de idade, porque as minhas memórias são mais fixas, mas eu tenho algumas memórias anteriores. Que umas minha mãe confirmou, outras ela também não se recorda. Mas eu tenho a firme convicção de que são lembranças reais. E uma coisa que eu acho que eu sou apaixonada pela velhice, no sentido que criou muito cedo em mim, eu vou provar que isso aí tá errado, porque antigamente falava-se que a pessoa era do contra, então eu acho que eu sempre fui a do contra. Eu sempre quis duvidar e testar outros resultados. Não acredito no resultado fixo de nada para ninguém. E eu acho que as pessoas poderiam ter mais essa dúvida e fazer alguns testes. Eu tive desde muito cedo uma vivência de um ente muito próximo, que foi base da minha formação, que sempre falava muito, se sentia velho, a pessoa se sentia velha. Então se falava muito mal da velhice. Quando eu fiquei um pouco mais adulta e fui, eu acho que desenvolvendo essa minha parte de reflexão, eu fiquei chocada, porque se eu tinha 7 anos de idade, essa pessoa tem 20 anos de diferença de mim. Então ela tinha 20 anos. E aí eu achei muito interessante essa visão dessa pessoa, que eu entendo, sério, que eu procuro entender as pessoas pelo seu contexto histórico, pela vivência, pela narrativa que ela construiu. Mas eu comecei a querer experimentar um modo diferente de envelhecer. Eu não consegui, até hoje essa pessoa é viva, eu não consigo fazê-la ver com os olhos de felicidade ou fazê-la crer que seja um dom, um presente estar viva. Para ela é enfado e peso. E eu acho interessante que as pessoas, seja do que segmento religioso que for, quando pegam a Bíblia, acabam encontrando narrativas que corroboram de algum modo com o ser delas. E a Bíblia, como dizem, é a mãe da heresia, e ela corrobora, e você pode achar afirmação para qualquer tipo de pensamento que você queira fundamentar através da Bíblia. Ela tem esse viés que você pode fazer qualquer leitura e qualquer interpretação. Então essa pessoa, ela tem arraigado dentro dela que é enfado e peso viver muito tempo. E é uma pessoa saudável, tá com 76 anos agora, tem praticamente só como doença crônica uma pressão, remédio para pressão contínua, mas a cabeça dela é bem mais doente e ficou embotado os pensamentos, infelizmente. E eu comecei eu acho que não a combater, mas querer ver e experimentar e provar e ter em mim a prova viva de que a velhice não é doença. Eu me apaixonei por esse modo de ver e de viver. Desde muito cedo, eu sempre fui natureba, mas é uma característica minha, não sou rígida em nada, mas eu procuro sempre mais me nutrir, me alimentar do que comer, porque é uma grande diferença. Comer, a gente é uma draga, come qualquer coisa, mas dá uma selecionada no que come. Não faço isso com nem a disciplina e nem a seriedade que eu precisava, mas meu pensamento sempre está ligado nisso, mas por esse amor à velhice, para provar que não é o que ela faz com você, é o que você faz com ela, é o que você fez durante todo esse tempo. E nesse caminhar, eu achei interessante que nos anos 90, logo no comecinho, eu ainda era casada, teve uns tios do meu ex-marido que estavam assim desaparecidos da família deles, sei lá, uns 30 anos. E quando nós nos encontramos, eu tinha uns 30 e poucos anos.
Eu não sei se eles tinham a idade que eles aparentavam ter, mas eles aparentavam ser muito idosos. Não sei se foram judiados pela vida, porque a idade nem sempre ela marca exatamente, né, o tempo de vida. Tem gente que é muito desgastada e não viveu tanto, e tem gente que viveu tanto e não tá com a sua expressão tão marcada por essa existência. E eu amei eles, amei porque eles tinham uma aparência de velhinhos frágeis, caminhavam devagar. Para mim, que tinha 30 e poucos anos, eles tinham cara de uns 80, 90 anos, mais fragilizados, não é aquele 80, 90 anos forte. E eu amava vê-los fazendo planos. Eu amava vê-los construindo a casa deles. E eles, depois a gente perdeu o contato, eu não sei se eles conseguiram, eles queriam fazer um sobrado, pensavam em escada. E nesses terrenos de periferia, os terrenos sempre são muito íngremes. Então eles tinham uma longa escada para subir e para descer. Acesso à casa, descer, sair da casa para o portão da rua, subir. E eles tinham isso, nunca os vi reclamando, sempre com o coração generoso e sempre pensando em futuro. E eu acho interessante porque na Bíblia tá que os velhos sonharão, porque Deus os encheria toda a humanidade com o seu Espírito Santo. E os velhos sonharão, e os velhos correrão e não se cansarão. E as pessoas fazem como eu já passei também, de abrir a Bíblia e achar exatamente algo que reforçava o meu estado de espírito naquele dia. Como, por exemplo, o velho que se acha cansado, sobrecarregado, que acha que a vida é um enfado. Infelizmente, eu não sei o que coincide, porque a gente não pega a Bíblia para ler como um livro todo e coerente, a gente abre como se fosse um grande realejo, uma caixinha de sorte. Aí as pessoas acham, parece que é assim, castigo, acha lá, falando de enfado e falando mal da velhice. Tem uns salmos que o salmista estava pessimista, ele fala dessa idade, o peso da existência. E eu estava num tempo tão difícil da minha vida e passando por muitos medos espirituais, medo existenciais, medos reais, medo, enfim, de violência, medo. E eu abri a Bíblia e eu marquei, eu tenho minha Bíblia grifada. Fulano temeu, ciclano temeu, não sei o que temeu, e o povo temeu, e todos temeram. E eu grifei. E eu pensei, nossa, é muito real, né? Ter medo. Não? Quando eu revisitei, conforme eu fui me recuperando dessa fase, eu revisitei os mesmos textos. Não estava falando que eles tinham medo. Estavam dizendo que eles não temeram. Só que eu estava temendo tanto que o não ali nas frases não me interessavam. E eu acho que é a mesma forma as pessoas que leem, que abrem porventura em algum lugar e falam da velhice. Nesses dias, com o retorno que Deus tem me abençoado com boas conversas e bons contatos com algumas pessoas que me são um pouco mais próximas que tem meu contato, eu tive uma conversa muito gratificante com uma conhecida antiga e ela estava falando de algumas passagens da Bíblia a respeito da velhice e que mais que 70 anos é enfado. É o que eu digo, porque os textos precisa se ler o contexto e precisa ver o que é realmente aquele trecho, se é realmente uma afirmação e ponto. Porque eu tenho comigo, por essa paixão pela velhice, Moisés, que viveu, que é fabuloso Moisés, Deus numa ironia e numa coisa de humor, pega Moisés e esconde dentro da casa do faraó que quer matar o menino eleito, que ele não sabe quem é. Então ele mata todos da época de nascença. E Deus, assim, maravilhosamente, tira um sarro do faraó e esconde exatamente aquele menino que ele queria matar dentro da casa do faraó. E aí Moisés fica 40 anos nesse palácio,
Aí ele era hebreu, ele não era egípcio, e aí essa naturalidade dele chama, né, essa coisa sanguínea, que ele era hebreu, e o povo dele estava sendo escravizado pelo Egito, e aí ele se levanta e se rebela, mata um dos escravos, dos funcionários lá, que estava maltratando o hebreu. Então ele viveu 40 anos no palácio. Aí ele foge, uma circunstância que eu não me recordo, mas por essa agressão, por essa violência que ele comete contra um funcionário do palácio, e ele fica 40 anos no deserto. Deus o chama para libertar o povo dele, o povo pertencente, o povo ao qual Moisés pertencia, com 80 anos. Isso é maravilhoso. E tem também quando, depois da travessia, depois do êxodo, que eles saem do Egito, é prometido um quinhão de terra para cada uma das 12 tribos. E Josué é um dos que muito lá na frente vai requerer o seu quinhão, e ele tinha 80 anos. E como teve toda aquela questão dos espias que falaram mal da terra e temeram e não acreditaram que Deus podia fazer com que eles entrassem, logo depois que eles saem do Egito, eles encontram a terra prometida, vão espiar e ficam com medo, e somente Josué e Caleb é que acreditam nisso. Aí, agora eu não lembro se é Caleb ou Josué, mas tem um sentido de ser útil, de servir ao outro nas necessidades que a gente puder atendê-los. E para isso nós temos que estar bem. Temos que estar bem de mente e de corpo. Um corpo saudável numa mente sã. É tudo que a gente precisa para conquistar qualquer coisa a partir de que idade for, dos 80, dos 90. Só encerrando, sei que eu tenho feito vídeos longos, eu fiquei muito feliz quando eu vi a história na CBN, agora nessa época de pandemia, que a Bibi Ferreira morreu com 105 anos, por aí, 106 anos, e no leito de morte ela tinha um projeto de mais uma peça teatral. Ela estava escrevendo, ela queria fazer uma montagem, e ela passou pro seu amigo que estava no leito, que se empenhou e fez se realizar o sonho dela. 105 anos, uma mulher que tinha a esperança ainda de sair do hospital e tinha os seus planos na gaveta. E ela não saiu. Quando ela viu realmente que o tempo dela estava no fim, ela passou o seu sonho para o amigo querido do seu leito de morte. E isso é maravilhoso, sonhar sempre, realizar sempre, e sempre com bom ânimo, e sempre com uma boa visão de que a velhice é um presente. Se anime, porque você está vivo.